Capítulo 2. 3 meses se passaram desde que Alon resgatou Yutia Bludia, que se tornaria uma máquina de extermínio humana em 10 anos. Durante esses 3 meses, Alon viveu fielmente cada dia e conseguiu localizar o segundo pecado que precisava ser salvo. Cerca de 1 mês depois. Como você instruiu, resgatei a criança do mercado ilegal de escravos e a enviei para o orfanato administrado por Yutia. Alon, que estava no escritório tratando de assuntos comerciais, ouviu o relatório de Evan. Você os tratou bem, como eu disse? Sim. Não houve brigas? Claro. Alon, já acostumado aos relatórios de Evan depois de quase meio ano, assentiu com a cabeça, como se estivesse satisfeito. Mas, mais uma vez, Evan fez uma pergunta com hesitação. Mas posso te perguntar uma coisa? O que é? Por que você mandou para o orfanato a criança que tanto se esforçou para encontrar? Hesito em dizer isso, mas a criança que você resgatou desta vez também tem um talento extraordinário. Entendendo imediatamente o que Evan queria dizer, Alon assentiu pensativamente. Não é apenas extraordinário, é um talento de nível mundial. O homem que Alon resgatara desta vez do mercado ilegal de escravos no reino de Kalian, a nação central dos reinos aliados, era ninguém menos que Deus. Deus Macalian, um dos chefões de Psiquedélia, que se tornaria o pecado da preguiça, um dos 5 grandes pecados em 10 anos, e assim como o pecado da ira, apagaria diversos reinos aliados, incluindo o reino de Asteria, do continente assim que aparecesse. E ele fez isso da pior maneira possível. Mesmo sendo jogador, Alon franziu a testa ao ver a representação sangrenta, e houve casos em comunidades relacionadas à psicodelia em que os jogadores tinham reações viscerais apenas ao ler sobre a descrição de Sloth. E para um bicho preguiça, ele certamente guarda rancor. A razão pela qual Alon havia dito a Evan para tratar Deus bem depois de resgatá-lo veio à sua mente. Percebendo que Evan ainda esperava uma resposta, Alon ofereceu uma desculpa casualmente. É a mesma coisa de antes. A hora ainda não chegou. A hora, você diz. Observando Evan ponderar sobre sua desculpa, Alon pensou consigo mesmo. Ele é curioso sobre muitas coisas. Na verdade, Alon teria preferido um cavaleiro que seguisse ordens em silêncio, sem fazer perguntas, em vez de Evan, que questionava tudo sempre que recebia uma ordem. Infelizmente, ele não tinha escolha. Ou melhor, ele já havia usado essa opção com Evan há meio ano. Evan era um personagem de Psiquedélia que, embora não fosse um protagonista principal, aparecia diversas vezes dependendo das rotas escolhidas como personagem secundário. Além disso, ele era um personagem secundário de primeira linha que, uma vez estabelecido um certo nível de confiança, jamais o trairia e manteria sua lealdade até o fim. Em um mundo de fantasia, onde traição e apunhaladas pelas costas eram tão comuns quanto as refeições diárias, Alon sabia o quão valioso era ter alguém que não o apunhalaria pelas costas. Felizmente, ele havia encontrado Evan enquanto passava pelo território e o contratou como cavaleiro sem hesitar. Eu entendo. Enquanto Alon estava perdido em pensamentos, Evan assentiu firmemente como se entendesse tudo e fez outra pergunta. Então, quando você planeja conhecer aqueles que resgatou? Não tenho planos específicos para isso. Mas não seria melhor encontrá-los pelo menos uma vez? Alon estava ciente. Idealmente, seria benéfico manter um relacionamento próximo com os 5 grandes pecados capitais, e a melhor maneira de construir essa relação seria por meio da interação direta. No entanto, apesar dessa consciência, o motivo pelo qual Alon optou por não conhecê-los pessoalmente e, em vez disso, manteve um relacionamento por meio de patrocínio, foi devido às suas personalidades, especificamente seus defeitos de caráter. Segundo o que ele sabia, as personalidades dos 5 grandes pecados eram terríveis, mesmo antes de se tornarem os 5 grandes pecados. Bastava assistir às cenas de flashback exibidas após derrotar os chefões dos 5 grandes pecados em Psiquedelia para entender. Suas personalidades eram tão vis que Satanás e Lúcifer batiam palmas em aprovação das profundezas do inferno.
É claro que o processo que os leva a se tornarem os 5 grandes pecados capitais é ainda mais horrível. Alan pensou por um instante antes de continuar. Bem, eu os salvei antes que suas personalidades pudessem se deteriorar completamente. Então, não deve ficar tão ruim. Mas por outro lado, eu só os salvei na metade do caminho. Em conclusão, as personalidades dos 5 grandes pecados capitais estavam fadadas a serem distorcidas de alguma forma, o que lhe dava motivos para hesitar. Talvez daqui a uns 5 anos. A essa altura, Evan já teria reunido dados suficientes para avaliar com precisão as personalidades médias dos pecados capitais. Quando Alan deu essa resposta um tanto otimista, Evan assentiu com a cabeça, justamente quando a porta do escritório se abriu de repente. Ora, ora, se não é o Alon! Ao ouvir a voz familiar chamando seu nome, Alan franziu levemente a testa e soltou um suspiro. Ele conhecia muito bem o dono daquela voz. Por que meu irmão analfabeto está aqui, hein? Virando-se para a origem da voz, ele viu um homem se aproximando com uma expressão astuta. Ou melhor, quando seu irmão mais velho fala, você não deveria responder? Era Tônio, o segundo filho da família do Conde Palatio, conhecido como um dos irmãos patifes da família. Ele ostentava um sorriso desagradável à primeira vista e, casualmente, colocou o braço na cabeça de Alan enquanto estava sentado. Um ato flagrantemente desrespeitoso. Só passei por aqui para procurar uma coisa. Mesmo quando Tônio pressionou deliberadamente sua cabeça, causando uma leve dor, Alan respondeu calmamente, como se nada estivesse errado, pensando consigo mesmo. Aqui vamos nós outra vez. Baixar aplicativo. Essa não foi a primeira vez que o filho mais velho ou o segundo filho trataram Alan dessa maneira. Na verdade, eles o intimidavam abertamente desde o momento em que ele reencarnou. Mesmo antes de assumir o corpo de Alon, o Alon original já devia estar sendo submetido a esse tipo de assédio continuamente. No entanto, a razão pela qual Alon optou por não reagir e deixar passar, apesar do incômodo, foi porque seu desejo de manter uma vida nobre e pacífica era mais forte. Se eu me meter com esses desgraçados, meu plano vai por água abaixo desde o início. Se seus oponentes fossem realmente do nível da dupla de patifes do Conde, Alon teria adorado esmagá-los completamente. Mas o problema era que o nível deles não era tão simples. Lidar com um traficante de drogas e um cafetão é complicado. Alon olhou para cima. Ali, o segundo filho da família do Conde, que comandava um cartel de drogas com o pomposo nome de Avalon, no submundo, olhou para ele com um desdém descarado. É claro que o cartel não era uma grande organização, sendo conhecido apenas até certo ponto dentro do reino. Mas infelizmente, o atual Alon era incapaz de lidar com um verme que podia, com um estalar de dedos, ordenar que dezenas de assassinos do submundo o eliminassem sem deixar rastros. Mesmo que conseguisse se livrar dele, ainda teria que enfrentar o filho mais velho, que estava em uma disputa de poder com o segundo filho, e comandava as redes de prostituição. Dado que o mais velho era extremamente sensível à questão da sucessão, jamais deixaria Alon, que havia derrotado o segundo filho, impune. Em outras palavras, Alon sabia que, uma vez que reagisse, não haveria volta atrás. Parece que meu irmão mais velho deseja usar o escritório, então vou embora agora. Pelo menos você sabe qual é o seu lugar. Alon curvou-se respeitosamente para Tônio, cujo rosto estava tomado pelo desprezo, e saiu do escritório com Evan para retornar ao seu quarto. Logo em seguida, Evan entregou-lhe a carta de Yutia. Desta vez, eu trouxe pessoalmente. Você fez? Desde que resgatou Yutia, Alan vinha trocando cartas com ela mensalmente. O conteúdo das cartas geralmente consistia em simples cumprimentos e atualizações sobre o cotidiano de cada um. Foi Alan quem sugeriu que trocassem cartas inicialmente. Ela pode se sentir mais próxima de uma amiga por correspondência do que se nos encontrássemos pessoalmente. Recordando os amigos com quem se sentia mais próximo em salas de bate-papo online do que na vida real, Alan abriu a carta e começou a ler. A carta não continha nada de especial. Como de costume, Yutia escreveu uma breve saudação e compartilhou algumas histórias sobre alguns dos órfãos.
Resumindo um pouco, mencionava que um menino chamado Hidan era muito bom em jogos de guerra e que uma menina chamada Yuna era excelente em esconde-esconde. Ao ler as histórias do cotidiano, Alon refletiu sobre o que deveria escrever em sua resposta e decidiu relatar fielmente o que havia acontecido naquele dia. Ele imaginou que, em vez de escrever apenas coisas agradáveis, compartilhar algumas de suas preocupações poderia ajudá-los a se aproximarem psicologicamente. Com isso em mente, Alon escreveu sobre os acontecimentos do dia e enviou a carta para Yutia no orfanato. Era apenas um dia comum. Naquela hora. Yutia observava Deus Macallan, um homem com olhos violetas sinistros e misteriosos que pareciam vazios. Aparentemente ele estava bem. Seus membros estavam intactos, embora seu corpo apresentasse inúmeros sinais de abuso, ele não parecia ter nenhuma deficiência física. Mas isso era apenas superficial. Se qualquer outra pessoa visse Deus Macallan, ficaria convencida de que ele estava quebrado. Seu corpo podia até estar intacto, mas seus olhos, que deveriam demonstrar alguma emoção, estavam vazios, encarando o nada. Ele era como um homem cuja mente tivesse sido despedaçada por magia mental, inexpressivo e imóvel, olhando fixamente para um único ponto. Ele era a própria imagem de um homem destruído. No entanto, Yutia sorriu profundamente ao olhar para ele. Os vestígios deixados por aquela coisa. Permitir uma vingança direta, você é realmente atencioso. Mais do que apenas sorrir, Yutia compreendeu claramente a intenção por trás do envio de Deus até ali e falou: cabra preta. NNH. Apenas uma palavra. Mas essa única palavra foi suficiente para provocar uma reação em Deus, que até instantes atrás não era diferente de um homem derrotado. O que preenchia seus olhos antes vazios não era inteligência nem consciência, mas puro ódio, raiva e medo. Confirmando isso, Yutia sorriu e falou: você não quer vingança? Ao ouvir as palavras de Yutia, o olhar vago de Deus se voltou para ela. Seus olhos estavam cheios de ódio, intenções assassinas e curiosidade. Percebendo isso facilmente, Yutia não disse mais nada. Ela simplesmente dispersou uma pequena quantidade de mana. Um mana que ele havia concedido, destinado unicamente a confrontar os negros. Parabéns, ele te escolheu. Então você ganhará poder. Ela não deu mais detalhes sobre a mana que havia liberado. Não havia necessidade. O segundo que ele escolheu possuía um talento tão excepcional que podia ser explicado com uma única ação. Por isso, então, tudo o que você precisa fazer é permanecer leal a ele. Assim, você conseguirá sua vingança. Yutia sorriu ao olhar para Deus. Assim, uma semana após a chegada de Deus ao orfanato, Yutia recebeu outra carta de Alon, como de costume. Entendo. Após ler a carta, ela sorriu. Passado um ano desde que Deus fora colocado no orfanato e Yutia e Alon continuavam a trocar cartas comuns, Alon começou a sentir dor de cabeça por não conseguir encontrar o terceiro chefe para salvar. Foi então que uma notícia chegou aos seus ouvidos. O Patife está morto? O segundo filho da família do Conde Palatio estava morto.